Tribunal Constitucional deu luz verde ao partido político para já servir Angola de Abel Chivuco-Vuco. Consumo de drogas está associado a problemas de saúde mental no país. Diariamente, mais de 20 pessoas são assistidas no Inalud. Projeções das eleições em Moçambique. Venâncio Mondlane, um dos candidatos à presidência da República, declara-se vencedor. Palancas negras de fronte ao Níger, o Combinado Nacional diz-se pronto para a partida desta sexta-feira. O Girassol Jornal começa agora. Muito boa noite. O Para Já Servir Angola recebeu luz verde do Tribunal Constitucional. O partido de Abel Chivuco-Vuco pôde agora participar de forma ativa no cenário político nacional. Os militantes do partido dizem ser esta uma vitória fruto da resiliência dos seus membros. A decisão põe fim a um processo que se arrastava desde 2019, ano da apresentação do projeto, que acabou por ser rejeitado em 2020 pelo Tribunal, obrigando a esperar 4 anos para a nova tentativa de legalização. Segundo o despacho do Tribunal Constitucional, o partido requereu para efeito de criação, organização e inscrição ao abrigo do artigo 12 da Lei número 22/10 de 3 de dezembro, Lei dos Partidos Políticos. Acrescenta o despacho que a Comissão Instaladora apresentou nos termos do artigo 14 da supracitada lei documentos exigidos para a inscrição do partido político, designadamente estatuto, o programa e demais elementos de identificação do partido. Avança o despacho que, para o efeito do número 1 do artigo 14 da Lei dos Partidos Políticos, foram apuradas como válidas o número mínimo legal de 7.500 assinaturas de cidadãos requerentes, 150 destas assinaturas correspondentes a cada uma das 18 províncias do país. O Tribunal adianta que o partido político preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 14 da Lei dos Partidos Políticos e que a denominação, sigla, símbolo e bandeiras e outros partidos políticos já inscritos no Tribunal Constitucional. Em setembro, a Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola submeteu ao Tribunal Constitucional um novo processo de legalização com 8.000 declarações de aceitação, mais 500 do que as exigidas por lei. Este projeto foi apresentado à sociedade angolana em 2019 por Abel Epalanga Chivuco-Vuco, que foi membro da UNITA, maior partido da oposição angolana, entre 1974 e 2012, altura em que assumiu a liderança da Casa CE, uma coligação de partidos políticos que concorreu às eleições em 2012, na qual permaneceu até 2019. O projeto político integra a Frente Patriótica Unida, FPU, uma plataforma criada nas eleições gerais de 2022, liderada pela União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, coordenada pelo líder deste maior partido da oposição angolana, Adalberto Costa Júnior, coadjuvado por Abel Chivuco-Vuco e pelo presidente do Bloco Democrático, Flumeno Vieira Lopes. O Para Já Servir Angola é o segundo partido legalizado este ano, depois do Partido Iniciativa de Cidadania para o Desenvolvimento de Angola, passando o panorama político angolano a contar agora com 13 formações políticas. E do ambos chegam algumas reações em relação à legalização do partido político Para Já Servir Angola. Boa noite, Laurinda Calças. Boa noite também ao telespectador. Continuamos aqui a olhar para as reações em volta da legalização do partido Para Já Servir Angola, de Abel Chivuco-Vuco. Para o efeito, vamos à conversa com o politólogo Ilonka Costa. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Muito boa noite. Estamos diante de um partido que se legaliza para se afirmar ou uma espécie de uma cópia da Casa CE? Muito boa noite. Bem, eu penso que esta legalização é boa para aquilo que é o nosso panorama político partidário, não é? Nós precisamos de partidos fortes e sabemos que o líder da Casa CE é um homem que consegue galvanizar multidões e tem muita boa aceitação diante dos jovens, sobretudo, e de alguma franja feminina aqui no nosso país. Eu penso que o Para Já Servir agora, Angola não será uma cópia daquilo que foi a Casa CE. Penso que Abel deve ter aprendido com os erros da Casa CE e que agora tem aqui a possibilidade de fazer diferente e ter
talvez uma terceira ou mesmo uma primeira via para aquilo que são os anseios dos angolanos. Poderá ser a FPU a primeira vítima desta legalização? Eu penso que não é? Pensando que nós temos, quando olhamos para a política, sabemos que é um jogo, é uma competição e que todos estão preparados para vencer e perder, não é? A FPU, quando se coligou ou quando se uniram os vários integrantes que fazem parte desta frente patriótica, não é? Sabiam que à partida poderiam ter a legalização do para já a breve trecho, fruto dos esforços que o Abel Chivucovuco vinha fazendo junto com a sua equipe de trabalho para a legalização do partido. Agora é necessário ver que os elementos da FPU tenham a expertise necessária para manter a força, fruto daqueles que foram os objetivos apresentados em 2022. Obrigado, Ilonka Costa, politólogo, aqui também a tecer os seus comentários em volta da legalização do partido Para Já Servir Angola. Com estes comentários colocamos então um ponto final a este apontamento em direto com imagens de Domingos Ngandula e Fidel Custódio, a partir do Uambo. Boa noite. Boa noite. E já aqui dissemos que o partido da Abel Chivucovuco pode agora participar de forma ativa no cenário político nacional. Os militantes do partido dizem ser uma vitória fruto da resiliência dos membros do Para Já Servir Angola. Os militantes e membros da Comissão Instaladora do projeto político Para Já Servir Angola estão satisfeitos com o processo de legalização do partido, que teve uma evolução decisiva nesta quarta-feira. O Tribunal Constitucional aprovou a legalização do partido Para Já Servir Angola. De acordo com o despacho assinado pela Presidente do Tribunal Constitucional, datado de 7 deste mês, o partido adequou-se às exigências legais. De acordo com o despacho assinado pela Presidente do Tribunal Constitucional, datado de 7 deste mês, o partido adequou-se às exigências legais para sua legalização, tais como a entrega dos documentos exigidos e a apresentação do número mínimo de assinaturas exigido. O membro da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola, Florencio Canjamba, disse aos jornalistas nesta quinta-feira no Lubango que a legalização do partido se enquadra no âmbito do bom funcionamento das instituições. Estamos há 6 anos a lutar pela legalização do Para Já Servir Angola. E no dia 7 deste mês recebemos o despacho que anota que legaliza o Para Já Servir Angola. Por isso, para nós é um regozijo. A legalização do Para Já enquadra-se no âmbito do bom funcionamento das instituições, no âmbito do Estado democrático de direito. Portanto, é isso. O resto é trabalho e poucas palavras. Para Florencio Canjamba, a legalização fortifica a lei. Para se fazer política em Angola, à luz da Constituição e da lei, é necessário o aspecto da formalização, que é, no caso concreto, a chamada legalização ou anotação do partido. Só a partir desse momento é que uma instituição partidária começa a beneficiar do direito de se candidatar. Portanto, estamos de parabéns por nos terem se legalizado passados 6 anos. O partido Para Já Servir Angola, criado em 2019, é liderado pelo político Abel Epalanga Chivucovuco. As candidatas ao cargo de primeira secretária provincial da JMPLA no Mochico terminaram hoje a sua atividade. A eleição está agendada para amanhã durante a Assembleia Provincial de Renovação de Mandatos. Terminou a caça ao voto das candidatas para o cadeirão máximo ao cargo de primeira secretária provincial da JMPLA no Mochico esta quinta-feira. Edelvina Bernardo culminou a sua campanha com a entrega de material didático na escola primária número 199 do bairro 4 de fevereiro. Caso seja eleita a cargo de primeira secretária provincial da JMPLA, a candidata compromete-se a trabalhar com todos e garantir acesso ao ensino superior e à formação profissional aos jovens. A educação acaba por ser um dos elementos fundamentais para toda e qualquer sociedade. Então vemos nós que há muita necessidade de nós doarmos esse material para as crianças. Visto que estamos em época de escola, então era importante nós, enquanto JMPLA, darmos o nosso contributo neste quesito. Estamos a atuar no ramo
da formação profissional através do mérito político acadêmico, do qual vamos diretamente olhar como base fundamental os nossos jovens que serão retirados dos municípios, juntamente com a advocacia que teremos com os comitês municipais, no sentido de darmos a estes jovens formação, cursos profissionais, isto é, no Instituto MAPTES, com as parcerias criadas a este nível. E as linhas de força são daquelas que trazem consigo uma atratividade maior, abrangente no caso, que visam dinamizar aquilo que é as bases e também o próprio partido, e a JMPLA naquilo que diz respeito à capacitação de todos os militantes. Esperamos mesmo dar o melhor, porque concernente a algumas debilidades que o país apresenta, queremos mesmo o nosso melhor para os nossos jovens também, que ainda têm mesmo muita debilidade na formação acadêmica. Por outro lado, Decremilda Sachula, uma das candidatas, afirma mesmo que ninguém ficará para trás e estará empenhada na ideologia política do partido. As nossas visitas que fizemos, a digressão que fizemos a todos os municípios, a grande preocupação é sobretudo a vida interna. Os delegados levantaram a questão de uniforme, de propaganda, a questão de formação política, ideológica, e tudo isso nós nos comprometemos nesse quinquênio 2024 a 2029 a resolver os problemas internos da nossa organização. E nós já começamos bem. Onde fomos, passamos, distribuímos as camisolas, sobretudo, da nossa organização. A 9ª Assembleia Provincial de Eleição e Renovação de Mandatos acontece amanhã, 11 de outubro. Vamos olhar para Moçambique. O candidato presidencial Venâncio Mondlane declarou-se hoje vencedor das eleições para presidente da República de Moçambique, realizada nesta quarta-feira, com base nos resultados das atas e editais da votação que estão a ser processados pela sua candidatura. Venâncio Mondlane disse que estão a fazer uma declaração pública de vitória face às atas e os editais originais que os chegaram. Apesar de não ter tido qualquer confirmação oficial dos órgãos eleitorais, Venâncio Mondlane afirma desde já ter tido uma vitória esmagadora, convincente e inequívoca. Em 2023 já havia sido feita uma contagem paralela quando concorreu à autarquia de Maputo, reclamando vitória que depois não foi confirmada oficialmente, originando dezenas de marchas de protesto na capital. Mondlane afirmou que até o momento há uma tendência de voto de 65% para Venâncio Mondlane e 60% para o partido Podemos, sem representação no Parlamento, que apoia a sua candidatura. Isto quer dizer que, até ao que foi contabilizado no momento, Venâncio Mondlane, sou a preferência e o justo vencedor para a presidência da República de Moçambique, e o partido Podemos é o partido com maioria parlamentar. Isto é um ponto assente, garantiu. Estamos a nos preparar para, em 2025, assumirmos o governo da República de Moçambique. Neste momento que vos falo, já constituímos uma comissão que chamamos de CTG, que é a Comissão de Transição Governativa, que vai, a partir de janeiro de 2025, ter acesso aos ministérios para se inteirarem dos dossiês e das chaves, afirmou ainda Venâncio Mondlane. De acordo com a legislação eleitoral, na noite de quarta-feira foi feito o apuramento dos resultados a nível de mesas, seguindo-se um período de até 3 dias para o apuramento oficial ao nível dos distritos e até 5 dias após o dia da votação para o apuramento provincial. A Comissão Nacional de Eleições tem um prazo de até 15 dias para anunciar os resultados, que depois seguem para validação pelo Conselho Constitucional, que não tem prazos para uma proclamação final, tendo ainda de analisar os recursos recebidos. Ainda assim, Venâncio Mondlane afirma desde já ter tido uma vitória esmagadora, convincente e inequívoca, e denunciou presidentes de mesa que se colocavam em fuga à medida da contagem alegadamente favorável à sua candidatura, casos de enchimento de votos ilegais em vários pontos do país, entre outras irregularidades que ainda estão a decorrer neste processo eleitoral. Mondlane fez ainda o apelo às forças de defesa e segurança do país para que não acautelem ordens ilegais do partido no poder
decidir. As eleições gerais de quarta-feira em Moçambique incluíram as 7ª presidenciais, às quais já não concorreu o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, que atingiu o limite constitucional de 2 anos. Ao mesmo tempo, aconteceram também as 7ª legislativas e 4ª para assembleias e governadores provinciais. A Comissão Permanente da Assembleia Nacional realizou um encontro na manhã desta quinta-feira para analisar e aprovar o programa da sessão solene de abertura da 3ª sessão legislativa da 5ª legislatura. O Presidente da República fará o discurso sobre o Estado da Nação no próximo dia 15 de outubro, momento que irá marcar o início do novo ano parlamentar. A Comissão Permanente da Assembleia Nacional aprovou a proposta de programa para a reunião plenária de abertura do novo ano parlamentar, marcada para 15 de outubro. O evento contará com um discurso sobre o Estado da Nação, apresentado pelo Presidente da República. Nesta reunião, os membros da Comissão Permanente aprovaram o programa de trabalhos da sessão solene, que vai naturalmente ter como ponto mais alto a apresentação da mensagem sobre o Estado da Nação, que será proferida pelo Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, nos termos da Constituição e do Regimento da Assembleia Nacional. Durante a abertura da 3ª sessão extraordinária do Comitê Central do MPLA, o presidente do partido, João Lourenço, destacou que o discurso abordará principalmente aspectos sociais e a criação de melhores condições para a população. O Executivo continua empenhado em criar um bom ambiente de negócios, promover o setor privado da economia, atrair investimento privado estrangeiro, diversificar a economia, aumentar a oferta de bens e serviços de produção nacional, aumentar as exportações, criar o maior número possível de postos de trabalho e investir cada vez mais no setor social, na educação, na saúde, na formação profissional, na oferta de água, energia e habitação social. Dentro de poucos dias, falaremos com maior propriedade sobre essas matérias e outras do interesse nacional no discurso sobre o Estado da Nação perante os deputados da Assembleia Nacional e para a nação inteira. O presidente João Lourenço discursará nesta terça-feira, 15 de outubro, no Parlamento sobre o Estado da Nação, apresentando uma análise da situação do país e os principais desafios enfrentados. A Procuradoria-Geral da República tem em instrução em todo o país 447 processos crimes sobre contrabando de produtos petrolíferos e atividade mineral ilegal, segundo dados do seu Gabinete de Organização, Planeamento e Estatísticas. Instaurados entre os meses de janeiro e agosto deste ano, 274 destes processos correspondem a crimes de instalação, montagem e início de atividade mineral ilegal, destacando-se nesta matéria a província da Lunda Norte, com 68 processos, seguida pelo Cuando-Cubango, com 34 e pelo Uambo, com 20 processos. Ainda sobre crimes de atividade mineral ilegal, mas relacionados com receptação e auxílio material, estão em instrução 136 processos. E, uma vez mais, as províncias da Lunda Norte, com 61, Cuando-Cubango, com 34 e Uambo, com 20, são as mais visadas. Nos crimes de contrabando de produtos petrolíferos, a província de Cabinda é a que mais processos instaurou, com um total de 70, seguindo-se-lhe o Zaire, com 25, e o Cunene, com 14, de um total de 119 em todo o país. Entretanto, por receptação e auxílio material ao contrabando de combustíveis, estão em instrução 40 processos na província do Zaire, 9 no Mochico e 3 no Ixi. A Procuradoria-Geral da República não respondeu às perguntas da Rede Girassol sobre a qualidade dos implicados e nem sobre o envolvimento de organizações criminosas nestes delitos. Mais de 500 toneladas de cebola podem deteriorar-se nos campos agrícolas da Mulemba. A falta de condições das vias de acesso estão a causar prejuízos avultados aos camponeses. A zona da Mulemba tem o maior campo de produção de cebola de Luanda, tendo neste ano agrícola produzido mais de 48 mil toneladas de produtos diversos.
Paulo Antônio, de 24 anos de idade, trabalha há mais de 2 anos nos campos agrícolas da Mulemba. Ele é um dos 1.360 camponeses que coloca a mão na terra para que este produto chegue à cozinha dos angolanos. Pode parecer, mas ensacar as cebolas não é um trabalho fácil, é o que diz o jovem Paulo. Gasolina, adubo, que dá muito trabalho. Só tirar daqui a produção até lá na praça. É muito trabalho mesmo. E o Soba da Mulemba, Lourenço João, diz que a preocupação já foi levada à administração local e, por isso, pede intervenção urgente. Naquela subida, capotaram 2 carros com carga de tomate. Houve muita perca de tomate. O tomate está estragando o campo, não é porque no mercado está barato, é por isso não querem vir. Não, é a própria via de vida daqueles 2 carros que capotaram na montanha. Temos tomate que está a perder no campo, está a secar, os pássaros estão a aproveitar. Por isso mesmo que o nosso governo do município da Quissama quer que vê essa situação. Sr. Félix tem cerca de 20 toneladas de cebola por escoar. O investimento feito na produção da hortaliça pode não ter retorno por falta de clientes devido ao acesso aos campos. Tirar a mercadoria dos campos agrícolas da Mulemba para o mercado do quilômetro 30, por exemplo, o produtor tem de desembolsar 300 mil kwanzas por tonelada. A dificuldade de cliente mesmo é a rasca. Aqui ao mercado nós pagamos 1.500 kwanza cada rede de cebola. Principalmente eu gasto por ali 300 mil por uma tonelada para levar. A situação tem levantado a especulação de preços da cebola nas grandes superfícies comerciais. Vários pontos da província de Luanda e ainda encontramos no supermercado o quilo de cebola a 1.400 kwanzas e o quilo de tomate a 900 kwanzas em alguns supermercados e 2023-2024, a produção nos campos da Mulemba foi de aproximadamente 48 mil toneladas de produtos diversos, dos quais 500 toneladas de cebola. A vice-presidente da República, a Esperança da Costa, garantiu que o Executivo angolano vai continuar a promover a mulher em todos os setores da vida do país. A primeira edição da Conferência Mulher na Mineração, Petróleo e Gás aconteceu hoje em Luanda e refletiu sobre os avanços da participação feminina na mineração. O encontro reuniu várias mulheres na mesma sala para a discussão do papel e inclusão da mulher angolana no setor da mineração, petróleo e gás. As mulheres estão focadas em inverter o quadro num futuro muito próximo de desigualdade de género existente no setor com formação e capacitação da futura geração de senhoras que vão atuar nestes segmentos. A convidada de honra do certame, a vice-presidente da República de Angola, Esperança da Costa, no seu discurso destacou o papel do país na luta para a igualdade de género em todas as vertentes. O Executivo continua engajado na promoção da mulher e no combate a todas as formas de segregação, na qual todos devem participar, desde o setor privado, as agências nacionais, parceiros de desenvolvimento, bem como a sociedade civil. Por outro lado, há necessidade de que os países africanos estabeleçam uma maior cooperação entre si para a implementação de políticas centradas nas questões do género, a fim de partilhar ferramentas, estratégias e experiências entre setores. A realidade demonstra que países que investem mais na igualdade do género e na capacitação dos jovens e das mulheres apresentam um maior desempenho no desenvolvimento humano. Ingrácia João, diretora adjunta-geral administrativa da Catoca, sublinhou que a sua empresa tem como meta transformar em ativos fortes as mulheres que atuam na área da mineração. Ingrácia João salientou que já há muita oferta formativa para as mulheres que queiram entrar no setor. Todos os trabalhadores neste ano têm que fazer pelo menos uma formação. E uma das grandes prioridades é exatamente a mulher. Não há distinção, mas há prioridade para a mulher no sentido de capacitá-las
para que possam realmente ser líderes capazes e não apenas ser líder por ser mulher. Nós encontramos muita mulher a fazer cursos virados para a engenharia. E a engenharia de Minas também, tem lá muita mulher. Se formos ver, encontramos. Se calhar, a dificuldade às vezes é encontrar emprego no setor mineiro. A especialista de petróleo e gás moçambicana na área de downstream, Joceline Machevo, trouxe a Angola as experiências de sucesso que viveu na sua terra, no que diz respeito a ações de empoderamento feminino na área. Dentro desta associação nós temos várias iniciativas. Olhamos naturalmente primeiro para a mulher como profissional e a nossa questão é como é que nós podemos incluir mais mulheres naquilo que são a cadeia de valor da indústria de petróleo e gás. Neste âmbito nós temos parcerias com várias entidades que é para criar oportunidades, primeiro para as jovens mulheres que estão a terminar o ensino secundário, para ter acesso àquilo que são bolsas de estudo e também materiais para preparação para ingressar naquilo que são as universidades em áreas técnicas no país. Temos também um programa de mentoria que tem como objetivo acompanhar estas raparigas uma vez dentro da universidade e garantir que elas tenham todo o apoio necessário sob o ponto de vista de outras mulheres mais experientes na área de petróleo e gás. Angola tem ainda um caminho muito longo a percorrer para a inclusão da mulher no setor da mineração, petróleo e gás, apesar dos esforços já empreendidos até aqui. O município do Quilamba-Quiaxi ganhou mais um estabelecimento de ensino com 18 salas de aula. Trata-se do Complexo Escolar 8021, uma instituição que recebeu o nome de Manuel Tipoia Muniz, um homem que se destacou no desenvolvimento do distrito do Palanca. A obra foi construída de raiz no quadro do PIM. Soba Muniz é o nome da nova infraestrutura escolar que vai albergar mais de 1.300 estudantes da iniciação à 9ª classe. Os primeiros alunos do Complexo Escolar 8021 mostraram a sua. Gostei muito. Gostei das carteiras, da biblioteca e das salas e das carteiras e etc. A construção da nova escola surge dos esforços do governo angolano em terminar com o insucesso escolar e analfabetismo no país. O governador de Luanda, Manuel Homem, declarou que está preocupado com o número de crianças fora do sistema de ensino. O nosso compromisso com a educação é pouco perante as exigências que ainda temos no setor da educação na nossa província. Nós temos ainda um déficit de crianças fora do sistema que efetivamente não nos agrada e não nos deixa cômodos perante a situação de vermos ainda um número considerável de crianças sem acesso à educação. Mas por isso empenhamos-nos para que nos projetos voltados para a educação, como o aumento de número de escolas constantes do PIM e de outros projetos do Governo Provincial de Luanda ou ainda do Ministério da Educação, possam merecer da nossa parte a atenção devida para que possamos continuar a entregar mais escolas aos nossos alunos, às nossas comunidades. Professores, pais e encarregados de educação disseram que a escola 8021 Soba mais-valia para a comunidade, já que os seus filhos vão deixar de percorrer grandes distâncias. Isso é uma mais-valia para o município, para a minha, visto que temos ainda fora do ensino escolar, no município e no distrito. Gostei muito dessa escola para ter no nosso bairro. Primeiramente, onde está localizado, vai facilitar muitas crianças pequenas, porque nesse momento aqui a escola fica bem distante. Isso vai superar algum déficit que verifica-se. Até seria bom se por acaso continuasse até a décima mais também as crianças e mais moradores, aqueles que não têm possibilidades para concluir o médio, eu acho que daria muita ajuda. Um dos filhos do homenageado, Damião Muniz, contou um pouco da trajetória do seu pai. É de exprimir uma elevada satisfação pela homenagem, não somente pelo facto de ser uma pessoa próxima ao meu progenitor. O Soba Muniz não é uma mística, para dizer a verdade, porque ele foi um dos primeiros, aqueles que foram eleitos por voto popular em 1976.
durante esse período todo, ele foi dedicando-se para as áreas sociais. Por outro lado, a administradora municipal do Quilamba-Quiache, Naulila André, disse que tem trabalhado para que mais crianças estejam inseridas no sistema de ensino. A nossa pretensão é que haja a possibilidade de albergarmos aqui nos 3 turnos e assim podermos ter mais crianças inseridas no sistema escolar. Satisfação maior ainda temos por esta escola permitir a entrada dos alunos no ano letivo 2024-2025. A representante dos alunos da escola Soba Muniz, Isabel Gomes, fez a leitura da mensagem de agradecimento. Valeu o tempo de espera, pois deixaremos de caminhar grandes distâncias em busca de ensino e poderemos albergar mais crianças no sistema de ensino. As matrículas para o novo ano escolar começam oficialmente nesta sexta-feira no Complexo Escolar Soba Muniz, localizado no distrito urbano do Palanca. Dados do Banco Nacional de Angola indicam que a literacia financeira em Angola está abaixo dos 25%, situação que preocupa operadores do setor financeiro. Por outro lado, a literacia digital está abaixo dos 60%, apesar do aumento do número de usuários de internet no país. Por uma maior inclusão financeira, o fortalecimento da economia nacional passa também pela educação dos cidadãos em matérias de compras e vendas digitais. Reputamos de grande importância o cidadão digital, na medida em que é um projeto que visa, dentre outros objetivos, elevar o nível de literacia financeira e literacia digital do cidadão, o que encerra em si mesmo uma oportunidade para a inclusão financeira com impacto positivo na formalização da economia. Somos apologistas de que uma economia forte e dinâmica serve-se sempre de um sistema financeiro robusto e não é menos verdade que a robustez do sistema financeiro será tanto maior quanto maior for a taxa de inclusão financeira. O elevar de práticas criminais como burlas por engenharia social tem motivado a empresa interbancária de serviços a despertar os cidadãos sobre a educação digital. A literacia financeira, de acordo com dados do Banco Nacional de Angola e do Instituto Nacional de Estatística, diz-nos que está abaixo de 25%. O que quer dizer que, de acordo com o estudo, tendo em conta principalmente a população adulta, menos de 25% da população é que está definida como literada financeiramente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar de ter acesso a serviços financeiros, não tem um conhecimento apropriado e adequado para a utilização desses mesmos serviços. Por outro lado, no mundo digital, também temos indicadores que nos dizem que a literacia digital em Angola está abaixo dos 60%. Quer dizer que a população jovem, a população adulta em Angola, não tem a capacidade, mais de 40% não tem a capacidade de entender e de perceber como é que se utiliza o mundo digital. Para um futuro com segurança, o programa Cidadão Digital será apresentado em todo o país, com o objetivo de reduzir os comportamentos de risco. O projeto Cidadão Digital, que eu costumo dizer o programa Cidadão Digital, pretende capacitar os angolanos e as angolanas para reduzir os riscos inerentes à utilização dos meios de pagamento. Mas pretendemos ir muito mais longe. Queremos capacitar os angolanos e as angolanas na utilização do mundo digital. Quais são os riscos inerentes à utilização do mundo digital? O que é burla e fraude por engenharia social? Portanto, é isto que o programa, agora na cidade do Ambo, na província do Ambo, pretende fazer. Pretende chegar a mais de 60 mil angolanos e angolanas para capacitá-los, sensibilizá-los dos riscos inerentes à utilização dos meios de pagamento e também do mundo digital. Para quem usa os terminais de pagamento automático, online e outras formas de débito ou crédito, todo cuidado é necessário. O projeto é bem-vindo à nossa província, porque nos últimos tempos nós verificamos o número elevado de burladores nas redes sociais e como o nosso cidadão está inocente desta informação e os burladores também aproveitam-se
da inocência dos nossos concidadãos. Tenho recebido algumas mensagens, né, e tenho estado muito atenta e ler muito bem a mensagem para saber se realmente é que o banco mandou ou não. Nós notamos que a nossa sociedade anda um tanto quanto desinformada sobre questões digitais. E eu penso que, por um lado, estaremos um pouco mais informados, mais atualizados, saberemos como usar os nossos cartões, multicaixa, express, etc. Porque muitas vezes somos surpreendidos com determinadas burlas e estamos a ver muitas famílias a perderem fortunas por desconhecimento. E vamos fazer uma curta pausa, já voltamos para outras matérias da atualidade. Até já. O Tribunal Supremo condenou a 2 anos e 6 meses de prisão o antigo diretor provincial do SIC na Huila, subcomissário Alberto Amadeu Suana. Entretanto, aquele Tribunal Superior optou por absolver o também subcomissário e antigo diretor provincial adjunto do SIC Huila, Samuel Ramos Peso. Os dois estavam a ser julgados pelo crime de peculato cometido em 2014. Em tese, o Tribunal Supremo considera que o arguido manchou o nome do Estado ao apoderar-se ilicitamente de 13 viaturas que tinham sido apreendidas e não mostrou arrependimento em momento algum. Segundo a acusação do Ministério Público, o agora condenado montou um esquema de apropriação ilícita de viatura no Comando Provincial do SIC Huila. Pelos factos comprovados, o coletivo de juízes, liderado pelo magistrado Daniel Modesto Geraldes, condenou Alberto Amadeu Gonçalves Suana a uma pena de 2 anos e 6 meses de prisão com pena suspensa por um período de 2 anos. Condenar o arguido Alberto Suana pela prática do crime de peculato na pena de 2 anos e 6 meses de prisão. Fica a execução da referida pena suspensa por um período de 2 anos, com a obrigação de o arguido pagar, enquanto durar a suspensão, a indemnização ao Estado, de acordo com o que vier a ser arbitrado em sede de liquidação da sentença. É fixada ao arguido Suana a taxa de justiça no valor de 150 mil kwanzas. No caso do também subcomissário e na altura dos factos, diretor provincial adjunto do SIC Huila, Samuel Ramos Peso, o tribunal decidiu absolvê-lo, sendo que ficou provada a sua inocência. Acordam os juízes que constituem este coletivo tribunal em absolver o arguido Samuel Ramos Peso por não terem sido provados os factos de que vinha acusado. A defesa do arguido condenado não comenta a moldura penal, todavia considera terem sido verificadas algumas falhas no processo, de acordo com o advogado Quito Fernandes. Tendo em conta aquilo que foi produzido na presente audiência de julgamento, bem como também aquilo que foi a valoração da prova produzida em sede de instrução, entendemos nós, enquanto defesa, que algumas situações encontram-se efetivamente provadas, mas também há muitas incongruências, há muitas insuficiências que nós denotamos, insuficiências essas que tiveram lugar na fase de instrução preparatória, que o Ministério Público, na data dos factos, deveria, e muito bem, ter procedido de forma contrária, por formas a dar lugar, a dar vazão daquilo que é a prova efetivamente ajuizada neste douto tribunal. O advogado diz ser prematuro falar na possibilidade de interpor ao tribunal uma ação para a revisão da sentença. É prematuro responder relativamente a essa questão, estamos a avaliar e vamos usar daquilo que são os prazos que a lei nos confere para o efeito de recorribilidade. Quanto à indemnização, o Supremo sentenciou que a decisão sobre os valores a serem pagos às vítimas por parte do subcomissário condenado Alberto Amadeu Suana será tomada a nível do Tribunal Cível em outro julgamento que deverá acontecer no intervalo de tempo enquanto vigorar a suspensão da pena, que é de 2 anos.
O consumo de drogas continua a ser um problema de saúde mental. No Instituto Nacional de Luta Antidrogas, as estatísticas apontam para um número de 20 pacientes atendidos diariamente nos grupos terapêuticos. Os dados foram avançados pela diretora do INALUD na primeira edição do concurso de artes de saúde mental, prestigiado pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, em representação da ministra Sílvia Lutucuta. Nos últimos anos vão parar ao Instituto Nacional de Luta Antidrogas muitos adolescentes, com realce para o género feminino. O consumo de álcool e da cannabis, vulgo lhamba, estão entre as razões que levam os pacientes a procurar apoio dos profissionais do INALUD. Drogas essas apontadas também como porta de entrada para os problemas de saúde mental. O vício por jogos eletrónicos cresce e é uma preocupação para a instituição, frisou a diretora do Instituto Nacional de Luta Antidrogas, Ana Mamed. Nos grupos terapêuticos nós temos 20 pacientes diários. Também é um vício que nós vamos recebendo já pessoas, principalmente as senhoras, vêm com vício de jogo. Portanto, muitas delas já nos procuram porque estão a fazer uso também dos jogos, principalmente os eletrônicos e outro tipo de jogos. Portanto, estamos a preparar cada vez mais as nossas equipes para melhor respondermos a estas preocupações. E a coordenadora nacional do Programa de Saúde Mental, Massoche Vigário, entende que as instituições devem reforçar as estratégias de promoção de saúde mental no local de trabalho. E o grande quesito aqui abre-se no sentido de que as organizações, os líderes precisam de dar mais atenção não apenas à competência técnica do saber fazer dos seus colaboradores, mas também à competência comportamental, que é o saber ser, o saber estar. E este faz toda a diferença quando olhamos para a qualidade de vida no ambiente de trabalho. As empresas, muitas, acabam tendo práticas nocivas que levam ao adoecimento, de estresse ocupacional, do burnout, de depressões, inclusive casos que levam até o suicídio. Já o secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Sousa, sinalizou que assumir que se tem um problema de saúde mental não deve ser encarado com vergonha, mas como um ato de coragem. Todos a refletirem sobre a importância da empatia e do apoio comunitário na construção de uma sociedade mais inclusiva e mais consciente da necessidade de cuidar da saúde mental. É urgente que promovamos juntos uma cultura de aceitação e de apoio, onde procurar ajuda não seja motivo de vergonha, mas sim um ato de coragem. Secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Sousa, em representação da Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, na primeira edição do concurso de artes, onde os jovens mostraram a sua criatividade e preocupação com as situações voltadas aos problemas de saúde mental, através da poesia, pintura e fotografia. A Semana Mundial do Espaço encerrou nesta quinta-feira com uma atividade no ensino privado que visou inspirar estudantes, estimular o desenvolvimento de novas tecnologias e promover a cooperação internacional em prol do uso pacífico do espaço. A participação dos estudantes na Semana Mundial do Espaço é de vital importância para o desenvolvimento do setor espacial em Angola e para a formação de uma geração de futuros cientistas, engenheiros e inovadores. A Semana Mundial do Espaço permitiu que os jovens explorassem novas fronteiras do conhecimento, entrando em contacto direto com temas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática que são cruciais para o progresso de qualquer nação. Eu hoje trouxe o Sistema Solar, que é um conjunto de corpos celestes que se situam no ramo superficial da Via Láctea, ou seja, o Sistema Solar também é composto por estrelas, como por exemplo o Sol, que podemos ver ali, os planetas como planetas anões, como Plutão, asteroides, cometas, meteoros e etc. Nós temos um aparato que tem a capacidade de medir a temperatura e a umidade da Terra. O nosso planeta está a passar por uma série de problemas, como aquecimento global. Por isso, o aparelho permite ver quando a temperatura da Terra eleva-se ou baixa. Por exemplo, durante a NASA,
a empresa norte-americana recolheu dados que durante 1880 e 2020... De acordo com a diretora adjunta para a área técnica científica do Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, a Semana Mundial do Espaço, que foi comemorada de forma abrangente em todo o território nacional, superou as expectativas. Um balanço muito positivo, de facto até superou as nossas expectativas, isto porque pela primeira vez em Angola a Semana Mundial do Espaço está a ser comemorada a nível de todo o país. Nós começamos com as atividades, com a sessão de abertura da Semana Mundial do Espaço por Sua Excelência, o Sr. Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, no HCTA, onde ele fez o pontapé de saída então para começar oficialmente a celebração da Semana Mundial do Espaço em Angola e que pelo 7º ano consecutivo está a ser comemorada. Desta vez apostamos em alargar um pouco a escala da comemoração para as províncias. Já fomos para várias províncias como o Zaire, como a Lunda Sul, a Huila, o Cunene, o Cuando Cubango. Amanhã teremos o Cuando Cubango, por exemplo. Também tivemos no Ambo, no Bengo, o Bié. Ou seja, em cada uma dessas províncias já se comemorou a Semana Mundial do Espaço. Foram também por várias escolas feitas como construção e desenho de pequenos satélites, de algumas artes que foram feitas também por algumas instituições de ensino privado. Para o presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, António Pacavira, a Semana Mundial do Espaço representa a oportunidade de refletir sobre os avanços que o setor espacial proporciona para o desenvolvimento das nações. Queremos que os alunos continuem meros passivos. Não. Para podermos transformar o mundo, nós temos que transformar os alunos. É a missão da escola. E é a missão dos alunos e da escola transformar a sociedade. Então nós estamos virados para uma sociedade que no futuro será científica. Será a base de tudo. Será. Empirismo, não. Cientificidade, sim. A Semana Mundial do Espaço foi instituída pelas Nações Unidas, comemorada anualmente de 4 a 10 de outubro. É uma celebração global da ciência e da tecnologia espacial, com o objetivo de mostrar sua importância para a humanidade. O furacão Milton atingiu a Flórida depois de se tornar numa tempestade de categoria 3. Foram registadas rajadas de vento que atingiram os 160 km por hora e que produziram vários tornados, e foram emitidos avisos de inundações rápidas para quase 2 milhões de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem eletricidade e espera-se que os cortes de energia aumentem à medida que o Milton se desloca pelo estado. O maior número de cortes de energia ocorreu no condado de Sarasota, onde a tempestade atingiu a costa, bem como no condado vizinho de Manatee. Dado que milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas para trás, foram criados abrigos em todo o estado para as acolher. No entanto, segundo o governador da Flórida, Ron DeSantis, muitas outras pessoas optaram por ficar em casa. As operações de busca e salvamento continuam depois de vários tornados terem atravessado a Flórida antes da aproximação do Milton, destruindo cerca de 125 casas. Segundo o xerife de St. Lucie, uma localidade em Fort Pierce, já se perderam algumas vidas, mas o responsável pela polícia não avançou um número. No início desta quinta-feira, as autoridades da Flórida alertaram para a necessidade das pessoas fugirem, uma vez que correm perigo de vida. Para aqueles que foram atingidos durante o furacão Helena, este vai ser um knockout. Precisam de sair e precisam de sair agora, disse Kathy Perkins, diretora da gestão de emergências do condado de Pinellas, situado na península que forma a Baía de Tampa. A Baía de Tampa não é atingida diretamente por um grande furacão há mais de um século. No entanto, o furacão Milton está a ameaçar a população de Tampa, bem como de outras comunidades que ainda estão a recuperar do furacão Helena, que inundou casas e que fez pelo menos 230 mortos no sul do país. Em muitos locais, ao longo da costa, as autoridades municipais esforçaram-se por recolher e remover os detritos deixados pela passagem do Helena antes que os ventos e o furacão Milton pudessem varrê-los e agravar os danos.
O Prémio Nobel da Literatura deste ano foi para Han Kang, autora sul-coreana de 53 anos, com várias obras publicadas, com destaque para A Vegetariana, um livro de 2016. É a primeira escritora sul-coreana a receber este galardão da Academia Sueca, criada em finais do século XIX pelo engenheiro Alfred Bernhard Nobel. O prémio surpreendeu os meios literários em todo o mundo nas habituais casas de apostas que antecedem o anúncio do prémio. Han Kang não era nome em que se apostasse. Han Kang era até agora mais conhecida pelo seu romance perturbador A Vegetariana, publicado em 2016 e que lhe valeu a notoriedade, uma vez que foi o vencedor do International Booker Prize deste ano. É a primeira escritora da Coreia do Sul a receber tão importante galardão. De acordo com o presidente da Academia Sueca, Kang ganhou o prémio em homenagem pela sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana. A Vegetariana, publicada na Coreia do Sul, é a história de uma dona de casa deprimida que choca a família quando decide parar de comer carne. A sua recusa é levada ao extremo. Ela deixa de comer e tudo o que quer é transformar-se numa árvore, apenas para poder alimentar e subsistir com a luz do sol. A atribuição do Prémio Nobel a Han Kang foi uma verdadeira surpresa. Havia um favorito, Kan Shu, um autor chinês cujos romances são difíceis de categorizar e deixam transparecer uma visão brilhante e delirante da China. Para reforçar os argumentos que levaram à atribuição do prémio a Han Kang, a Academia Sueca disse que a sua escrita tem uma consciência única das conexões entre o corpo e a alma, os vivos e os mortos, no estilo poético, experimental e inovadora da prosa contemporânea. Em português, podemos encontrar vários dos seus livros. Para além de A Vegetariana, estão traduzidos Atos Humano, O Livro Branco, livros distinguidos com vários prémios e o mais recente, Lições de Grego. Han Kang nasceu na Coreia do Sul, em Gwangju, em novembro de 1970. Filha de um reputado escritor, começou a sua carreira literária em 1994 e é a 18ª mulher a receber o Prémio Nobel da Literatura. E vamos olhar agora para o Vilas e Cidades. Hoje vamos conhecer a localidade de Cachiungo, na província do Ambo. Bem-vindos ao Cachiungo, município da província do Ambo, que dista a 62 km da sede da província e faz fronteira com os municípios da Chicala-Xoloanga, do Bailundo, do Chitembo, do Covango e do Xinguar. O sol do bairro queima e queima forte, mas a motivação para o trabalho, que não deixa este senhor parar, é mais forte. Aos 59 anos e já aposentado, ele decidiu começar uma profissão nova, a serração. A tarefa é pesada, mas ele não desiste. Jovem desse tempo já ninguém consegue, por isso que estão a fugir, mas que eu estou a aguentar. O bairro Salupembe está localizado por trás da estação do Cachiungo e existe desde a era colonial. A principal atividade desta região é a marcenaria. O Sr. Almeida está nisso desde 1996 e reconhece: a serração é um trabalho pesado. Eu penso que é mesmo o meu dom de trabalhar com essa madeira. Nos últimos anos, a atividade está condicionada. Tem alguns que ele corteja a madeira para a lenha. Tem alguns que saem de Luanda, os motosserras, estão a cortejar madeira fresca. O Cachiungo é a antiga Vila da Bela Vista. Ainda mantém muitos casarões coloniais e a arquitetura do século XVIII. E não é a única coisa que se preserva por aqui. A produção artesanal do mel é uma das atividades mais antigas da vila. É uma tarefa difícil, contar com a falta de meios adequados para o manuseio das colmeias e a falta de mais apoios para quem produz o mel mais requisitado do centro-sul de Angola. Nos últimos 5 anos, estamos com um problema. Uma colmeia
Para você encher um balde de 3,5 litros, tem que tirar 4, 5 colmeias, já é uma baixa. O mel é o cartão de visita. Pensamos que é o nosso trunfo, dito de outro modo, e convido já todos interessados para nos ajudarem em termos de investimento. Temos um mel refinado por parte dos nossos empresários, as portas estão abertas. Investimentos que podem ajudar a mudar a vida de mais apicultores, que apostam na produção do mel em toda a extensão do município. Mas a maior preocupação atualmente tem a ver com a redução das quantidades de mel coletado. O que está a atrapalhar na produção é mesmo a destruição da floresta, da minha floresta. O problema afeta a todos. Na região do Dondi, encontramos este jovem apicultor há pouco menos de 3 anos. Quando o mel não dá lucros, ele se refugia na agricultura. Esta dificuldade é mesmo devido também à cortagem de árvores. Por isso que diminuiu também a nossa economia. A denúncia dos madeireiros e dos apicultores é real. Não precisamos percorrer tantos quilómetros, aqui mesmo dentro do Caxiungo, para constatar a devastação de um perímetro florestal. Árvores no chão, muitos troncos queimados. Está confirmado. O homem está mesmo a destruir a natureza. Flagramos hectares e hectares de terra com árvores vivas abatidas, polígonos florestais devastados e a falta de consciência ambiental gritante à porta de casa. Essa impotência de combater o desconhecido já mereceu a apreciação das autoridades. Nós vamos poder tomar medidas e já estamos a trabalhar ao nosso nível que num curto espaço de tempo vamos poder dar solução. Tem empresas identificadas que estão a gerir esses espaços. Se não forem eles que tiverem a abater, mas serão eles os responsáveis para repovoar. Por contrato estabelecido era o abate e o repovoamento. No que depender da natureza, tudo vai se renovar. E se depender do povo, não vão faltar ideias de sustentabilidade, ainda que sejam rudimentares, como o moinho deste senhor, que usou a força da água para fazer esta pequena moagem de pouco mais de 1 metro quadrado. Pode conseguir uns 75 quilos. Isso até feijão frade também, se a pessoa quiser pisar aí também dá. Entre as montanhas e as árvores da Missão Evangélica do Dondi, não se faz fumo apenas desta forma. Neste bairro, que faz parte da aldeia do Dondi, da Missão Evangélica, ainda é possível encontrar esta atividade tão antiga, que é passada de geração em geração. Aqui no bairro, as mulheres pisam até 22 quilos de fuba na pedra. E uma atividade que começa cedo, às 5 da manhã. Ambas aprenderam com a força da tradição e trazem nos braços a força da cultura ovimbundo. Comecei há muito tempo, só aparava através das moagens. Agora vi mesmo, não adianta, melhor na pedra. Até quando iniciei a cantar, eu também comecei a responder para o meu trabalho não vai me pesar. Os cânticos da nossa literatura oral são de força, de incentivo, do sangue, da garra e da força com que o pilão sova o milho. O balaio, o pilão, o milho sovado, as vozes a ecoar na umbala e a expectativa no reconhecimento do património nacional. Assim é o Caxiungo. Povo hospitaleiro e uma alegria contagiante.
E vamos fazer mais uma curta pausa. Daqui a pouco vamos olhar para a preparação do jogo que vai acontecer já nesta sexta-feira diante do Níger. Até já. O selecionador nacional Pedro Gonçalves garantiu em conferência de imprensa que a antevisão ao jogo diante do Níger, que a partir desta sexta-feira será bastante difícil para Angola. A seleção nacional defronta o Níger com os olhos fixos nos 3 pontos. O combinado nacional lidera o grupo F com 6 pontos na caminhada ao Campeonato Africano das Nações, que se vai disputar no próximo ano no Reino de Marrocos. Na antevisão ao jogo entre Palancas Negras e Menas, o selecionador nacional Pedro Gonçalves afirmou que Angola vai enfrentar um oponente que, apesar de estar no último lugar, mantém a ambição de chegar ao CAN e que espera um jogo muito bem disputado. Vêm com ambição, são uma equipa que se caracteriza por explorar muito as transições rápidas, tem 2 jogadores sobretudo na frente, um que joga na Ucrânia, mas não só, o outro que joga aqui bem ao lado no TP Mazembe, no Congo. 2 jogadores que dão muita velocidade, muita vertigem na saída para o ataque, são referências claramente da equipa, uma equipa compacta, com uma estrutura consolidada de jogadores experientes e bem dotados fisicamente. Portanto, nós temos vindo a trabalhar aquilo que acreditamos possa ser o antídoto para a ideia concepcional de jogo que eles têm. O avançado Gelson Dalla voltou a treinar a parte do restante do grupo e constitui dúvidas para o jogo diante do Níger, de acordo com o selecionador nacional, Pedro Gonçalves. Há de facto aqui um quadro crónico que o Gelson apresenta, e isso é público, por isso estou a falar sobre ele. E então nós temos de ser preventivos na forma como utilizamos nas sessões de trabalho com ele. Tem vindo a fazer um programa em consonância com o clube de recuperação. Ao dia de hoje está bem melhor do que o que estava há uma semana atrás. É algo que ainda estamos em análise, evidente que sim. O português de nacionalidade não deixou de destacar a evolução do meio-campista dos Palancas Negras, Maestro, que na partida diante do Sudão foi o motor de Angola. Naturalmente o Maestro ainda tem muitas barreiras para ultrapassar, já ultrapassou umas quantas. Períodos difíceis, inclusive neste início, nesta transição, é sempre difícil para o futebol profissional, mas ele tem vindo a vencer. Portanto, tem um trajeto ainda a fazer, faz parte claramente desta família, tem vindo a crescer connosco. E aquilo que nós vaticinamos é que ele, para e passo a passo, gradualmente vai, com certeza, ganhando cada vez mais espaço. Fiquei muito satisfeito com o comportamento dele no último jogo e, portanto, faz parte do processo. O capitão de Angola, Fred, afirmou que o grupo está compenetrado e que o objetivo da seleção nacional passa por conquistar os 3 pontos. Já estamos juntos, felizmente, há bastantes anos. Conhecemos aquilo que o treinador quer. O treinador também conhece as características de cada jogador. Então sabemos qual é que é o melhor caminho para alcançar isso. Por isso estamos a trabalhar nesse sentido. Também não podemos estar aqui a dizer que será assim ou será assado, porque o nosso adversário também está atento àquilo que a gente possa fazer, mas realmente estamos a trabalhar em prol de conseguirmos a vitória. Recordo que a partida entre Angola e Níger terá transmissão da TV Girassol nesta sexta-feira, a partir das 19h50. E a partida vai começar às 20 horas. A TV Girassol vai transmitir em direto o jogo entre Angola e o Níger. Por este motivo, o Girassol Jornal vai ao ar mais cedo, às 19h pontualmente, para que possamos ter a partida relatada no canal da rede Girassol. E esta não será a primeira partida entre Angola e o Níger. Vamos rever os momentos da partida anterior. 16 anos depois, os Palancas Negras voltam a encontrar os Menas, desta vez para o apuramento ao Campeonato Africano das Nações, que se vai disputar no Reino de Marrocos, em 2025. Angola e Níger já se defrontaram em 2 ocasiões. As partidas foram de apuramento ao Campeonato do Mundo da África do Sul, de 2010. A seleção nacional venceu as 2 partidas no ano de 2008. No primeiro encontro, Angola derrotou o Níger por 2-1 em Niamey, com golos de Flávio Amado e Yambacha. No jogo da segunda mão, o combinado nacional não deu tréguas à formação nigerina, ao levar a melhor no Estádio Municipal dos Coqueiros, em Luanda, por 3-1. Angola beneficiou-se de um autogolo de Kassali Dauda,
Gilberto ampliou o score e Zé Calanga fechou o placar. Na partida dessa sexta-feira, o Níger vem na máxima força para contrariar a seleção nacional. Os Menas ocupam o último lugar do grupo F com 1 ponto. Para os Palancas Negras, o CAN de Marrocos está cada vez mais próximo, uma vez que comanda um grupo com 6 pontos. No jogo diante do Níger, o selecionador nacional Pedro Gonçalves poderá optar pelo sistema tático 3-4-3, com Neblu à baliza, centrais David Carmo descaído à esquerda, Bastos Kisanga à direita e Gaspar no centro da defesa. Ossi poderá ser o responsável pelo corredor direito de Angola e Nur Fortuna no corredor esquerdo. Shaw e Freddy serão os pulmões do meio campo da seleção nacional. Gelson Dalla na ala esquerda, Randin Teca à direita e Mabululu será o jogador mais avançado da seleção nacional. E 175 autocarros das 9 operadoras de Luanda estarão disponíveis para apoiar os adeptos que irão ao estádio 11 de novembro, nesta sexta-feira, para apoiar a seleção nacional. No quadro dos preparativos do jogo entre Angola e o Níger, o Governo Provincial de Luanda, através do Gabinete Provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana, realizou nesta quarta-feira um encontro para definir estratégias de mobilidade para os adeptos que se vão deslocar ao estádio 11 de novembro para apoiar a seleção nacional no duelo para a terceira jornada para a qualificação ao CAN 2025, nesta sexta-feira, às 20 horas. O diretor provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana, Sérgio Sachiquata, explicou quais serão as rotas e o preço a ser cobrado. Para os municípios de Cacoaco, nós temos o ponto na Vila Sede de Cacoaco, temos a entrada do Sequel. Para o município de Luanda, temos os pontos na Diolinda Rodrigues, em frente ao cemitério Santana, temos o ponto da Shoprite. Para o município do Quilamba-Quiache, temos o ponto do Banco Bique junto aos bombeiros, Bomba da Sonangol, Camama. E para o município de Talatona e Bela temos os pontos da Via Expressa na Comandante Fidel Castro Ruge, de frente ao Tribunal. Temos os pontos no município de Luanda ainda, na Avenida 21 de Janeiro, junto ao nosso centro. Temos ainda o ponto no município de Talatona, junto ao supermercado Girafa. Bem, todas as operadoras estão afetadas, estão mobilizados os diretores municipais para estarem neste evento, desde os seus municípios, e também no fim do jogo os diretores municipais, os responsáveis das operadoras estarão lá para tirarmos adeptos em segurança até os seus municípios. Os autocarros estarão disponíveis de forma gratuita, tem um custo de 150 kwanza para aqueles que vão partir dos seus municípios para 11 de novembro, vão usar os meios à disposição para essa atividade com um custo de 150 kwanza. O chefe do Departamento de Marketing da Federação Angolana de Futebol, Juscelino Silva, fala sobre os pontos de venda oficiais dos bilhetes de acesso e dos valores a serem comercializados. Temos as portas abertas a partir das 17 horas. Nós temos disponíveis desde segunda-feira 45 mil bilhetes e nesta altura temos já esgotado os camarotes VIPs, as bancadas central VIPs, tanto nascente como ponte, também estão esgotados. Nós temos ainda bancada central no valor de 5 mil kwanzas ainda disponível. Temos o segundo anel que custa 1000 kwanzas. Também temos o terceiro anel que custa 500 kwanzas. O preço mais baixo são 500 kwanzas. E eles estão a ser comercializados na Casa da Juventude em Viana, na centralidade que é na administração do Sequel, também está no estádio 11 de novembro, na Federação Angolana de Futebol, na Cidadela Desportiva, no Catetão, que é na sede do Petro Atlético de Luanda, e outros pontos mais como o INE de Cacoaco. E assim chegamos ao fim do Girassol Jornal, que amanhã, deixa-me recordar-lhe, vai ao ar às 19 horas pontualmente. Isto porque a Rede Girassol vai transmitir o jogo da Seleção Nacional diante do Níger às 20 pontualmente. Uma emissão especial que começará às 19 horas 50 minutos. Boa noite, passe bem.